Bom dia, sejam muito bem-vindos a esse programa que está se iniciando aqui. Eu sou o Leone Oliveira e eu estou hoje com a presença aqui de um amigo e professor, Maurício Leal, presente aí para nos acompanhar nesse momento, nessa manhã aqui. Vamos ficar aí algum tempinho com você, querido ouvinte, que está nos dando a honra de nos ouvir essa manhã. É um prazer estar com todos vocês. Aqueles que estão nos ouvindo, um grande abraço. Tá ok? Hoje é sábado, dia 4 de abril. Esse programa não é gravado. Eu vou agora passar a palavra para o nosso querido Maurício para se apresentar. E a gente começa aí e vamos ver para onde que isso daqui vai. Ok? Bom dia. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Aqui é o professor Maurício Leal, também conhecido como Prof. Leal, no meio evangélico. Eu sou professor de língua portuguesa, literatura e de língua hebraica também, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro há mais de 35 anos. Lecionei no Estado e agora me dedico exclusivamente à obra de Deus, levando a língua hebraica nas igrejas através de um workshop, palestras e cursos. Ok? Me sinto honrado aqui de estar compartilhando com vocês esse momento, que é a Semana Santa, né? Em Israel, a Semana Santa é comemorada no dia 14 de Nissan, que é o mês correspondente ao nosso de abril aqui, né? Calendário judaico é diferente, mas a comemoração é a mesma. É a Páscoa, a Pessah em hebraico, que quer dizer passagem. Ok? Então vamos começar aqui. Maravilha, maravilha. Bom, para a gente dar início aqui, eu queria fazer a leitura de um salmo, salmo de número 22, tá? Se você ainda está perdido no tempo, estamos na Semana Santa. Há 2000 anos atrás, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele esteve passando por momentos difíceis, e nesse sábado ele já havia dormido, né, por um tempo, já estava no ventre da terra, ali sepultado, um sábado, então, né? E as pessoas, seus discípulos, toda a cidade de Jerusalém estavam tristes, né, pelo que tinha acontecido na sexta-feira, né, que foi o dia onde que o Senhor havia morrido. E nessa sexta-feira, né, conhecida como Sexta-feira Santa pelo rito católico, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez a recitação de um salmo, né? O salmo de número 22. Eu quero convidar você essa manhã para ler comigo o salmo de número 22. Vamos ler alguns versículos aqui, não todo. E eu convido você a fazer essa leitura. Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu branido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. E agora eu quero ler a partir do versículo 24 com você, se você puder. Vamos pular para o versículo 24, que diz: Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele,
e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarado ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vou pedir uma palavra de oração para o nosso querido Maurício. Aleluia. Oremos. Pai querido e amado, está aqui lida a tua palavra, Pai. A tua palavra que se confunde, na verdade, é representada também pelo seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós, Pai. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Pai, abra o nosso entendimento, nos dê capacidade para cada dia reconhecer que essa morte não foi em vão, mas ela foi muito importante para que fosse diminuído o abismo que existia entre nós e Deus através do pecado original. Jesus veio como essa ponte, Pai. Então que possamos reconhecê-lo como nosso único e exclusivo Redentor e Salvador. E nosso Senhor também, capaz de guiar nossas vidas. Por isso eu entrego já essa manhã em tuas mãos, confiando que o Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar quadros, Pai. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desesperançosas, pessoas que estão com a vida atribulada, pessoas que foram atingidas na fé, Pai. Venham recebendo um renovo físico, mental e espiritual. Que o equilíbrio, Pai, que é uma coisa essencial na vida de um cristão, possa ser estabelecido em nossas vidas. Que o dia de hoje seja um dia um pouco melhor do que ontem e um pouco menos do que o de amanhã, que será melhor ainda, Pai. É com essa mentalidade, com esse entendimento que nós te agradecemos no nome doce e santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meus amigos. Louvado seja Deus. É um texto que é bem triste, não é? Jesus ali, naquele sofrimento. Essa tristeza, ela é muito evidenciada pela Igreja Católica, né? Porque sim, eles enfatizam muito a morte de Cristo. É o Cristo morto. Tem a missa do Cristo morto, do corpo de Cristo. Eles fazem procissões com o Cristo pregado na cruz. Mas para nós, cristãos protestantes, o importante é a ressurreição, né? A ressurreição, é a vida que veio, é a ressurreição. Por isso nós somos ressurretos com eles. E a ressurreição traz alegria. Não é mais a tristeza ficou para trás, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje ele vive e reina para todo sempre. E mora ao lado do Deus Pai, à sua destra. Então é esse pensamento, é esse entendimento que nós temos que ter. Não nos focarmos na morte, mas sim na vida. Jesus é vida. Todo mundo que tem um encontro com Jesus tem vida. Quando Jesus veio, o judaísmo era uma religião morta, que não tinha vida, cheio de hipocrisia, cheio de sacerdotes, cheio de fariseus, saduceus, que queriam impor sobre aquela população humilde um peso religioso que eles mesmos não cumpriam. Eles eram hipócritas, é o que Jesus os chamou. Mas Jesus veio para trazer vida. Essa religião está morta, eu vou ressuscitar. E Jesus ressuscitou o judaísmo, transformando-o no cristianismo através dele, filtrado pela sua pelo seu novo entendimento, que é o da graça de Deus. Não é mais um Deus punitivo, aquele Deus do Antigo Testamento, não é aquele Deus baseado na lei, é um Deus baseado no entendimento. Muitas pessoas que estudam hebraico, elas traduzem errado a Bíblia hebraica, que se chama Torá. A palavra Torá no hebraico, ela pode significar lei, mas ela a princípio também tem um novo significado através de Jesus, que quer dizer ensinamento. A lei, ela vem para julgar, para condenar,
mas o ensinamento veio para edificar, para construir um novo entendimento. Um entendimento baseado na graça de Deus, que é sobre todas as coisas. É você entender que em tudo dai graças. Não é essa a palavra de Deus? Então você tem que entender que o evangelho da graça é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho da condenação, não é o evangelho da lei, não é o evangelho de um Deus punitivo, é um Deus redentor. Tá bom? Mas eu quero ouvir também o Leone aí, senão só eu vou falar. Eu estava começando a falar desse texto porque Jesus ele menciona ele na cruz, né? E hoje, cronologicamente, estamos no sábado onde que Jesus estava morto, né? Fisicamente morto. Correto. Então, aliás, é um dia antes da sua ressurreição. E eu trouxe esse texto porque eu acho muito interessante a composição dele. Se você for analisar ele aqui, o começo, ele vem com um lamento e depois ele vem com um louvor profético, né? Ele começa a falar daquilo que vai acontecer, né? Correto. No futuro, do que todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E aí a gente tem várias promessas daquilo que o Senhor nos falou, daquilo que Ele nos entregou, que a sua vinda se aproximaria assim que o mundo ouvisse mais do seu evangelho. Mas eu queria resgatar esse momento de tristeza, como que estava o coração daqueles discípulos depois de, por exemplo, Pedro ter negado a Cristo e vê-lo sendo crucificado, né? E todos os outros ali. Esses dias aí, Maurício, eu vi um vídeo de uma peça que o pessoal estava fazendo num lugar público. E aí o que aconteceu? Estavam levantando Jesus ali na cruz. Aí os romanos iam vir para cutucar ele, né? Para furar ali, né? Para ver se ele ainda estava vivo. Aí veio alguém da multidão, aí colocaram a legenda assim: fizeram o que deveria ter sido feito há 2000 anos atrás. Aí o cara veio, deu um pancadão na cabeça do centurião. Do soldado romano. Deu pá, assim, o cara caiu no chão. Aí o pessoal, os romanos que estavam lá de figurante, começaram a entrar na cena. Pô, e o pessoal falando, caramba, será que isso daí é atuação? Mas pela pancada não parecia muita atuação não, né? Então, é o que dava vontade de fazer, só que precisava acontecer, né? Pra gente ter a nossa redenção, pra gente ter a nossa vida em Cristo, que foi o que você falou aqui, a gente precisava que houvesse derramamento de sangue. Sim. A morte de Cristo, ela é essencial para a nossa salvação. O sacrifício pressupõe morte. Exatamente. Pressupõe derramamento de sangue. Esse é o sacrifício. Mas eu quero dizer o seguinte: a minha visão sempre é de alegria. Perfeito. De ressurreição. O sangue também é morte, mas também é vida. Isso. Sem sangue nós não vivemos, né? Eu gosto muito de futebol, o Leone também, a gente gosta muito de falar de futebol de vez em quando a gente está lá em casa tomando um café da manhã. Ele torce pelo time dele, eu torço por um outro time que são, assim, rivais, né? Opostos, né? Não vou falar o nome aqui, mas o meu tem uma faixa preta e tem uma cruz no meio. Já denunciou, poxa, né? Vida. Tava muito ruim, mas agora tá melhorando. Então, a gente falando sobre isso, foi falar de futebol, eu me perdi, né? Não, mas é porque o que acontece, você tava falando que pra gente olhar com isso com sentido de alegria, não deixar o peso do fato, né? Isso. Ficar carregado. Isso, lembrei. Quando um jogador de futebol não tá jogando suficientemente bem, não tá entregando aquele esforço que ele tem que fazer em campo ali, você fala, pô, esse cara tá sem sangue, tá sem vida, sem ânimo. É isso mesmo. Né? Então o sangue, ele tem uma conotação, ele tem um campo semântico muito grande, e às vezes é ambíguo, às vezes contraditório. Ao mesmo tempo que o sangue representa a morte, ele representa a vida também. E sem sangue nós não vivemos. O sangue
metaforicamente falando, é o que nos dá a disposição para viver. E esse sangue carmesim que foi derramado na cruz, uma gota dele é o suficiente para rejuvenescer todas as nossas células do corpo. É nesse sangue que nós nos apoiamos quando nós representamos a ceia, por exemplo, que é uma representação do sangue de Cristo, quando nós tomamos o cálice ali do sangue representado, né? Era um suco de uva que a gente compra aí no mercado sem poder nenhum, né? É comprado no mercado, mas no momento que nós reunidos, enquanto igreja, congregando da mesma fé e colocamos nossa fé em ação ali, aquele simbolismo ali traz algo diferente para a nossa vida. Com certeza. E eu chamo a atenção nisso que o Maurício está falando. Tem um versículo que eu lembrei aqui, que é muito conhecido, né? Isaías 53, versículo 10, diz aqui o ponto-chave que acaba com a nossa discussão. Todavia, ao Senhor, o Senhor, na verdade, desculpa, agradou em moê-lo. Ou seja, foi do agrado de Deus fazer ele sofrer, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deixa eu colocar em outra tradução aqui, eu acho que outra tradução vai ficar um pouco mais claro o que eu acho que mata essa questão. Opa, deu ruim aqui. Deixa eu botar aqui outra tradução. Eu já vou falando aqui também. Se você quer adentrar alguma coisa nesse assunto e quiser entrar em contato aqui com a rádio, eu não sei se está podendo falar com a gente, Leone, através do chat. O chat a gente está conseguindo monitorar ele em tempo real. A gente não teve muitas interações. E eu não sei como que está a situação do telefone. Tá? Se os irmãos ainda não sabem, nosso irmão Newton está enfermo, está hospitalizado, e estamos aqui para ajudá-lo, né? E eu sou filho dele, esse aqui é um grande amigo, e estamos ajudando aqui, só para você estar ciente por que isso tudo está acontecendo. E muito em breve ele vai estar aqui de volta com vocês. Exatamente. Mas a gente também vai estar sempre participando, porque a gente pegou o gostinho, tá? Pegamos o gosto. Fomos mordidos aqui, que a gente já teve vários papos, a gente sempre conversa. Eu falei, ô Leone, por que a gente não tem esses bate-papos aí teológicos? A gente conversa sobre tudo, né? E lá na rádio a gente faz um enfoque aí mais pro campo religioso, entendeu? Verdade. Mas a gente quer te ouvir também. Se você tiver alguma discordar ou concordar com a gente, bota aí no chat aí. Entra no papo com a gente, vem com a gente. Pode sair umas heresias daqui do nada. Mas aqui, ó. Versículo 10, eu coloquei na NVI para a gente ter um pouco. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Cara, isso aqui me comove muito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, e ele levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os seus despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Me arrepio todo. Aleluia. Pois carregou o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores, né? Eu ia até chegar no momento que ele fala assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No momento ali da sua morte. Mas o que mata essa questão é que para o Senhor foi bom. Porque desde a história do início da história da humanidade, Deus só tinha um propósito com a criação, que era se relacionar com o ser humano. Verdade. O pecado entrou na história e aí dificultou, colocou um muro de distância. Na verdade, um muro... Um abismo, né? Mas colocou um abismo, assim, uma distância entre nós e Deus, né? Deus acima dessa realidade, santo, puro, imarcessível, não conseguindo se relacionar com nós, humanos falhos,
Mas o que ele veio falando? Transgressores. Isso. Mas o que Deus veio falando através dos profetas durante todos esses anos? Que ele ia mandar o quem? O Messias. Porque desde quando teve a queda, ele já pensou em como resolver esse problema. Exatamente. E aí a história da humanidade foi se alongando, foi passando com o tempo, e a gente teve a plenitude dos tempos, né? O tempo perfeito para que Cristo nascesse, para que Cristo pudesse fazer a sua missão, né? E converter ali várias pessoas para a verdade. Você falou dos tempos onde que a religião estava completamente engessada, e aí Jesus entra e fala, prega, oxigena, dá nova vida à religião judaica e estabelece a igreja. A igreja dele, que é totalmente fora, né, do que o judaísmo faz. Né? E aí tem as suas diferenciações e tal, mas a igreja nasce, né, querendo ou não, ali dentro de um ambiente judaico. Isso. Mas só que por causa da pregação de alguns homens, a gente pode mencionar o apóstolo Paulo, Barnabé, esses apóstolos, eles levaram o evangelho para o grupo de maioria, que eram os gentios. Que hoje esse evangelho chegou... Somos nós, né? Somos nós. Nós somos frutos, nós fomos atingidos pelo esse evangelho graças a Paulo, que pregou para os gentios. Nós somos Europa, gentios. Né? Pegou na Europa, da Europa foi para o mundo, né? Galácia. Porque a Europa era o mundo, né? Então, Ásia, Galácia. Foi crescendo e, logicamente, teve momentos na história, né, que ficou um pouco perdido ali o significado. Temos a reforma protestante. Olha, a gente está falando da história da igreja aqui. Temos a reforma protestante. E aí revitaliza. As igrejas, elas começam a voltar para o centro, que é o Evangelho, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus, mas principalmente com Cristo no centro de todas as coisas, né? Verdadeira. E a gente tem 500 anos, né, a partir daí, de muita construção, de muita pregação do Evangelho, de muitos homens de Deus usados e iluminados por Deus, né, para poder chegarmos aqui e continuar pregando, para que esse nome maravilhoso possa ser pregado para todas as pessoas, a todas as nações, todos possam ouvir e se alegrar como nós essas palavras, né? Foi um sofrimento, alguém derramou o seu sangue, sim. Foi um momento muito triste na história da humanidade, esses 2 primeiros dias onde que o Senhor morreu, onde que o Senhor esteve no sepulcro, com certeza, mas aquilo que lhe estava proposto era muito maior do que o sofrimento que ele estava vivendo. Aleluia, é verdade. E isso até fica uma palavra pra gente, que está passando por diversos momentos aí da nossa vida, por diversas etapas e processos que às vezes nos machucam. Mas saiba que você tem algo proposto que é muito superior a todo o sofrimento que você está passando. Deus te prometeu a vida eterna. Deus te prometeu um lugar nos céus de morada com Ele, de habitação. E é o desejo dele se relacionar com você hoje. Não amanhã ou na eternidade. Sim, na eternidade isso vai acontecer. Mas hoje mesmo Ele já dá ferramentas para com que a gente esteja com Ele. Aleluia, oração, é verdade. Na leitura da palavra, Deus está falando o tempo todo, não, Maurício? É verdade. É só você querer ouvir. É verdade, maravilha, maravilha. É engraçado que a gente vai conversando, né, com outras pessoas, o evangelho ele sempre foi feito para você compartilhar com o outro. Não é só você ficar lendo sozinho e refletindo, mas quando eu converso com o Leone, quando eu converso com outras pessoas, o entendimento da gente parece que vai abrindo. E, por exemplo, nesse período, né, a gente fala assim, qual o propósito da vinda de Jesus? Aí você vai falar, para nos redimir do pecado, né, para fazer a ponte entre nós e Deus. Beleza, ok. Mas eu falando com ele que Jesus já estava sendo previsto por todos os profetas, até chegar ao momento da vinda dele, é como se Deus falasse assim, tá vendo? Não falei que ia mandar um Messias aí? Não acreditaram? Tá vendo aí que eu não minto? Então, um dos propósitos é para você ver, Deus não mente. Se ele prometeu, pode demorar. E teve um período interbíblico, que ninguém falou nada, chamado de 400 anos.
que os profetas pararam de falar. Aí só voltou a falar depois, através do primeiro profeta do Novo Testamento, que é João Batista. Então, nesse período, todo mundo pode ter falado, cadê o Messias? 400 anos. E alguns pensaram que João Batista era o Messias, né? Exatamente. Ele realizava alguns feitos ali que o colocavam nessa posição, né? Mas Deus só estava falando assim, tá vendo? Eu não minto. Acredita em mim. Tá comigo, tá com Deus. É verdade. Poxa, é um momento da história, né? Que a gente precisa pensar, com certeza, a gente precisa refletir. Que, cara, é essencial para nós. Nós que somos cristãos evangélicos, e aí fica uma crítica, a gente olha com muitos maus olhos esse tempo que os católicos têm de pensar, né? A gente tem a quinta-feira, tem os nomes, né? Eu não sou católico, nunca fui, sempre, graças a Deus. Acho que é Quinta-feira da Paixão. Quinta-feira da Paixão, né? Que Jesus ele vai Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia e o Domingo da Páscoa, né? Domingo da Páscoa e um domingo anterior, o Domingo de Ramos. Isso, o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jerusalém. Exatamente. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas ele tem um tempo que é anterior a isso, que é o tempo da Quaresma, né? São uns 40 dias antes da Páscoa, não é isso? E aí depois dos 40 dias, na Páscoa tem os 40 dias depois, que é o dia de Pentecostes, né? Se os irmãos não sabem. 40 dias, de amanhã, né, domingo, contando 40 dias, vai ter o dia de Pentecostes, né? Que foi quando a igreja estava lá reunida e recebeu o Espírito Santo. E teve o fluido do Espírito Santo ali, a manifestação de dom para característica da igreja ali, né? Mas o que eu estou querendo falar aqui é que quando a gente olha para esse tempo de Páscoa, né, e vê a prática dos católicos, o que acontece, irmãos? A Igreja Católica, eles... Olha pelo nome, católico é universal, né? Universal, a Igreja universal de todos os crentes. Se você estudou teologia alguma vez, você vai ver que o básico é que existe uma Igreja universal, não é universal do outro bispo lá, né? Não é universal do reino de Deus, é uma marca aí que está por aí, que eu espero que não dê strike nem nada. Não é marca nem nada. Existe uma igreja que é universal, né? Ou seja, um lugar onde que Maurício for, ali se reunir com uma pessoa, poxa, é a igreja de Cristo que está ali presente, entendeu? A presença de Jesus está ali. É garantido isso pelas Escrituras, não é? Então, existe essa questão. E a Igreja Católica, ela foi passando por seus tempos, ela foi se institucionalizando, né? Se tornando o que a gente conhece hoje. Mas esses ritos eram coisas que os cristãos eles tinham. Por exemplo, o judeu ele tem o ritual do Pesach, né? Eles deixam de comer alguns alimentos, eles fazem ali algumas práticas para pensar naquilo que Deus fez por eles na saída do Egito. Que a Páscoa é isso, né? É tirar do tempo de escravidão. E a Páscoa, nossa cristã, também é isso. A gente está sendo liberto da escravidão do pecado. Não é isso, Maurício? Me corrigir se eu estiver errado. A gente está saindo da escravidão do pecado, porque existe agora um jeito, né? O jeito é uma palavra que pode ser um pouco pejorativa ali, dentro do contexto cristão, né? Principalmente brasileiro, porque a gente tem um jeitinho. Mas Deus ele estabelece um caminho, uma verdade para que a gente possa ter essa expiação de pecados. Né? É verdade que a Igreja Católica distorceu muito o entendimento em relação à Páscoa. Com certeza. Por exemplo, a Páscoa judaica ela é comemorada comendo ervas amargas e pães ázimos. As ervas amargas representam o tempo que eles ficaram no cativeiro no Egito. Aquele sofrimento, para representar aquilo ali. E os pães ázimos é a saída apressada, que não dava tempo. Pão ázimo quer dizer pão sem fermento. Você não precisa esperar fermentar, porque eles saíram durante a noite e rapidamente, antes do dia amanhecer. Eles tinham que fugir. Então, não tinha tempo de fazer. Pão ázimo é isso, é pão sem fermento. Então, eles representam a Páscoa com esses elementos. Olha, o que a Igreja Católica instituiu? Não tem nada de amargo, tem doce. Chocolate doce, inversão.
ainda coloca animais considerados impuros no judaísmo. E o coelho é considerado animal impuro. Então você vê que é uma subversão realmente do conceito que vem da Páscoa judaica, que é o Pêssar. É uma subversão. Mas a Igreja Católica fez isso propositalmente, porque ela queria mostrar que não era mais judaísmo, já era o cristianismo, mas filtrado pela religião romana, apostólica romana. Mas eu chamo a atenção que, por mais que exista essa deturpação, eu não quero ficar nisso muito, não. Eu vou falando aqui, eles têm esse tempo do ano em que eles pensam na morte e na ressurreição de Cristo. Correto. Não, e nós isso aí cristãos, às vezes, a gente deixa passar isso, cara. É. Pelo menos uma vez no ano a gente está pensando sobre isso. Se você não está em uma igreja onde que prega isso, meu irmão, é o melhor você procurar outro lugar, com todo respeito, né? É verdade. Porque é importante a gente pensar na morte e na ressurreição de Cristo, porque é isso que ele pediu, né? É verdade. Na ceia. E a ceia do Senhor é esse momento, né? Pra gente pensar no que Cristo fez, né? O seu corpo que ele foi moído e o seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, ceia é um memorial a tudo isso. Exatamente. Essa palavra que eu estava procurando, um memorial que Jesus estabeleceu para que a gente pensasse. É um memorial que o Pessach também, que o povo judeu recebeu no Êxodo. É verdade. Falou aqui, me lembrei da Igreja Batista Memorial aqui em Itaúna, do pastor Diego Branco. Um abraço para ele, uma pessoa que mora no nosso coração, amigo de Leone também, amigo da gente. Chama ele. Meu vizinho de anos. Então, vamos chamar ele para um debate também, que é um teólogo formado, professor de seminário também, uma pessoa que vai acrescentar muito aí no nosso debate, tá? É maravilhoso, cara. Então, tipo, eu acho que nós, como cristãos, a gente não tem que se apegar à religião, jamais. Né? Afinal, só tem uma religião que ela é favorável, que é a religião de Deus, que é de cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Né? Essa religião de Deus está lá em Tiago, tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que não. Tiago, ele fala sobre essa verdadeira religião, e é a que a gente precisa se empenhar, né? Cuidar com o mais fraco. Né? E Deus, ele se revolta profundamente quando isso não acontece. Então, muito cuidado como é que você está levando aí as pessoas mais carentes dentro da sua comunidade. É verdade. E fica aí o alerta para você que é pastor, para você que é mestre, não está prestando atenção. Deus, ele odeia isso, cara. É uma coisa que realmente revolta o coração de Deus, e você vê isso nas Escrituras. Sempre que você mexe com... que alguém mexe com um pobre, mexe com o oprimido, mexe com a viúva, Deus se levanta. Entende? Às vezes está rolando alguma injustiça institucional, Deus, ele até ele releva, vamos dizer assim, dentro do contexto. Mas quando envolve os mais fracos, que é onde que os mais fortes deveriam proteger, aí existe um grande mover de Deus assim contra, né? E você pode ver, estratagema. Deus tem um estratagema, tem estratégias específicas para guardar, cuidar e abençoar o povo dele. Exatamente. Então, o que eu quero dizer é que nós não precisamos de uma religião, mas a gente precisa diariamente, ou eu até diria religiosamente, né, com essa... não religiosamente no sentido de você ter essa constância de lembrar de Cristo, do que ele fez por nós. Porque se você não lembra, se você não pensa, se você não prega, se você não respira isso, cara, o que vai ser das suas palavras quando você estiver na rua? Palavras vazias. A gente está aqui no programa Palavras de Vida, não é? Palavras de vida. Então a gente tem que fazer menção ao nome. A Princesinha do Rio. Exatamente. Não pode esquecer. Ganhei minha caneca aqui. Tem uma caneca aqui, ó. Isso, tá presente do pastorzão Newton Rodrigues, obrigado. A caneca aqui, ó. Essa aqui, ó, vai ficar aqui guardada no coração. Já ganhei uma camisa também. Na próxima eu vou vir com a camisa. Princesinha do Rio. Se você quer uma caneca dessa aqui também, eu não sei como é que você vai conseguir. Mas fala com o filho do dono aqui, ó. Rapaz, eu não sei muita coisa não. Mano. A gente vai fazer, a gente vai sortear uma caneca dessa aqui, tá? Se ele não arranjar, eu arranjo. Tá prometido aqui no ar. A gente vai fazer um quiz aqui e o presente vai ser uma caneca da rádio.
Tô prometendo aqui, ó, prometi, e promessa, nem que eu tenha que dar a minha, mas eu vou fazer. Bom, a próxima live que a gente fizer aqui vai ter uma premiação, vai ser uma caneca. Maravilha, maravilha. Mas é isso, cara, a gente precisa ter essa consistência, né? Acho que a melhor palavra, nem religioso, ser religioso nesse sentido, mas ter essa consistência de pensar nesse momento, cara. Porque se a gente não deixar nosso coração, que é totalmente transgressor, se você não sabe ainda, deixa eu contar uma verdade, seu coração odeia Deus. Entende? É pelo Espírito Santo que você consegue se voltar a Ele. Né? Verdade. Nem a nossa fé, ela foi produzida por nós mesmos, né? Tá lá em Efésios. Não, tá lá em Hebreus, é verdade, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Da nossa fé. Então, isso tudo vem de Deus, né? Exatamente, tudo isso vem de Deus. Porque nós somos totalmente desviados de Deus. Nós estamos destituídos da sua glória. Está lá em Romanos 3, 24. A nossa natureza já nos leva ao pecado, naturalmente. Isso. Porque Davi já falou, em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. Então, olha só, a criança já nasce pecadora. Já nasce com a índole para o pecado. Não quer dizer que uma criança que nasceu agora, ela cometeu pecado. Não é isso. O entendimento é que natureza. Ela já tem uma natureza que tem tendência ao pecado. Não é que ela está pecando, entendeu? Depois ela vai ter um pecado mesmo quando ela tem consciência, que é por volta dos 11, 12 anos, do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é pecado. Tanto é que a maioridade no judaísmo é estabelecida mais ou menos nessa idade. 12 anos para o menino, 13 anos, 12 para a menina, e faz uma festividade chamada Bar Mitzvah. Jesus teve em Bar Mitzvah, onde a criança ela tem que ler um trecho da Bíblia, decorar aquele trecho e falar em público, e aquilo é uma festa, uma festividade. Só que Jesus não só falou, mas explicou a Bíblia com 12 anos de idade. E os sacerdotes não deixaram ele embora lá em Jerusalém. A família foi embora e os sacerdotes, não, esse fica, que a gente quer ouvir dele. Aí quando chegaram no metade do caminho, a família, cadê Jesus? Vamos voltar lá para buscar. Chegou lá, ele estava ensinando para os sacerdotes tudo querendo ouvir um garoto de 12 anos. É verdade. Você vê o quão é que ele só não decorou, porque no judaísmo, a criança de 12 anos, ela decorava a Torá, decorava os ensinamentos, mas ele sabia não só falar e ler, mas ele interpretava o texto, porque na verdade ele era o Messias, ele era a própria palavra, a realização, o cumprimento de toda a encarnação da palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, cara. Mas é isso. Se eu puder deixar alguma palavra de incentivo para você que está nos ouvindo essa noite, é que você possa ter constância. Constância na sua fé. Pensar na morte de Cristo, pensar na sua ressurreição, pensar nas boas coisas santas, como diz lá em Filipenses, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, pensem nas coisas de Deus, pensem nas Escrituras. Não é para você se tornar um religioso fanático, chato. Porra, não dá para conversar com a pessoa que você, já está ouvindo. Você já está ouvindo ali ela. Tá bom. Não dá para conversar com o cara, entendeu? Porque ele é muito chato, velho. É verdade. Fanatismo é uma coisa realmente... Mas é você deixar essa verdade entrar em você de uma forma que muda as suas ações. Então, você já não vai pregar mais falando. Logicamente, você vai usar o seu instrumento vocal para poder alcançar ali pessoas. Mas o que você vai precisar fazer, assim, você, né? Você em si, sua estrutura corporal ali, suas ações, suas atitudes, o jeito que você anda. É filosofia de vida, né? O evangelho é uma filosofia de vida, não é uma religião. Exato. Religião é cristianismo, mas o evangelho é filosofia de vida. Eu resolvi viver assim. E não precisa ninguém me cobrar, não precisa eu aparecer em locais públicos, não precisa... Não, é meu jeito de ser,
Desde o momento mais público que eu estou no dia, até o momento que eu estou mais íntimo. Aquilo faz parte do meu ser, está dentro de mim. Sou eu do jeito que eu sou. É isso. Eu me transformo de dentro para fora, e não de fora para dentro. Esse não é o cristianismo verdadeiro. Não um cristianismo através de incentivo. Você não precisa incentivo, precisa ser incentivo para ir para a igreja, não. Não precisa de incentivo para praticar o bem, não. Você precisa de motivação. A motivação vem de dentro. O incentivo vem de fora. Por que a pessoa vai lá num show de música? Porque eu quero ouvir uma música e tal, aquilo me deixa alegre. Ela tem um incentivo externo. Mas a motivação, ela vem de dentro. Ela vem de uma coisa que é um desejo que arde no seu coração. Desejo de quê? De viver a sua vida da forma mais livre, espontânea, graciosa, libertadora, de capa religiosa, libertadora de opressão maligna desse mundo, libertadora do poder econômico, né? Libertadora até do seu patrão. Tem gente que reclama do trabalho, mas meu patrão é ruim. Bota uma coisa na sua cabeça. Eu só comecei a me libertar quando eu falei assim, eu não trabalho mais para o patrão, eu trabalho para Deus. Então tudo que eu fizer é para a honra e glória de Deus. Meu foco mudou. Eu não esquentei mais a cabeça com o patrão. Eu esquentei a cabeça, na verdade não esquentei a cabeça, eu resolvi agradar a Deus através do meu trabalho, da minha profissão, que no caso era dar aula, eu sou professor de língua portuguesa. Então, quando eu entendi que eu estava ali numa missão de Deus, eu trabalhava para Deus, claro que eu recebi um salário, porque digno é o trabalhador do seu salário, mas eu estava ali com uma missão maior, que não era só trabalhar para ganhar o dinheiro, mas eu estava ali para levar o evangelho através de como? De ser professor da língua portuguesa. Hoje em dia, eu me dedico a ensinar também em seminários teológicos, tá ok? Mas no seu trabalho, pode ser vendendo um salgado na esquina, você pode ser um missionário de Deus, sabia disso? Você capinando um quintal, você é um missionário. Você, numa rádio, num instrumento, qualquer coisa que você estiver fazendo, se você estiver fazendo para a honra e glória de Deus, você é um missionário de Deus. Não precisa você ficar falando de religião, não, porque as suas atitudes falam por você. As suas atitudes falam mais do que suas palavras. Porque aquela pessoa que só quer viver o cristianismo pelas palavras e não vive no dia a dia, não vive botando em prática, ela tem uma retórica vazia, morta, são só palavras vazias. Porque para você ter essas palavras de vida saindo da sua boca, que são as palavras de Deus, né? As palavras de Deus são vivas, eficazes, poderosas. Essas palavras, elas precisam sair de alguém que já está deixando essas palavras, né, penetrarem ali no fundo da sua alma e mudar a sua estrutura. Deixar o Espírito Santo agir, né? Tem um lastro espiritual. Essa é uma palavra da economia. Lastro quer dizer, é a mesma quantidade que você está falando, que está escrito ali na moeda, tem a mesma quantidade de ouro no Banco Central. Então a palavra de Deus é ouro, tem que ter lastro. Não é evangelho da boca para fora, não é dogmatismo, não é bater doutrina, mas sim um evangelho curtido e forjado pela experiência real com Deus, com Cristo. Esse é o evangelho. Esse é que dá lastro. Não é você ficar decorando dogmas, pode isso, não pode aquilo, pode comer isso, pode não comer aquilo, pode botar roupa tal, não botar roupa tal, pode falar assim, falar assado. Não. O que faz você ter autoridade espiritual é você ser uma pessoa liberta e cheia de experiências reais com Deus. É verdade, você precisa ter essas experiências, mas a experiência eu acho que nem é tão requisito assim, porque tem pessoas aí que nunca tiveram experiências, mas
deixa uma palavra penetrar no coração. Eu acho que o mais importante é isso. Deixar Deus agir na sua vida. Você ouvir a mensagem de Deus e deixar as palavras de Deus em você. Mas eu acho impossível a pessoa deixar a palavra entrar e ela não ter uma experiência com Deus. É impossível. Mas eu só tô falando assim, para não ficar com... Não, eu sei. Retoricamente é perfeito. Mas se você deixar entrar, meu amigo, você vai ver coisas tremendas. A Bíblia não é só um livrinho de histórias bonitas, não, de parábolas, não. A Bíblia é um livro vivo, atemporal, que serviu para há 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, ainda serve até hoje. Se você ler e falar, Deus, fala comigo, ele tem uma coisa, uma novidade para você hoje, ele tem uma palavra que vai te trazer luz, que vai te trazer vida, que vai te trazer sangue novo na veia. Não é sangue velho, ultrapassado não, sangue nolento não, é sangue vivo, sangue vermelho, sangue carmesim, igual aquele que Cristo derramou na cruz, aleluia. Louvado seja Deus. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final, ok? Muito obrigado por você que esteve aí conosco, nos ouvindo aqui, né? Isso. Eu espero que você tenha sido abençoado. A gente não quer ficar falando só assim, não. A gente quer participação. Verdade. A gente quer mais gente. Não estava nada combinado. A gente fez no improviso. Mas é no nada. Improviso que as coisas boas acontecem, né? Sim, se você se sentiu tocado, nós vamos estar aqui. Quando que a gente vai voltar aqui, Leone? Segunda-feira. Segunda-feira, eu não sei o horário, mas que a gente vai, porque todos temos compromissos, né? Nosso amicíssimo... Talvez mais cedo. Vai cuidar da divulgação. Isso. Vai falar lá com o Mas, pessoal. semana que vem a gente vai fazer uma outra live e eu quero sua participação. E não esqueça, hein, que essa caneca, ela já é sua. Toma posse, irmão. Isso aí, gente. Olha, muito obrigado aí por todos que vocês estiveram com a gente aqui, nos ouvindo. Eu espero que você tenha sido abençoado minimamente, né? Que você tenha... entendido ao que a gente quis comunicar aqui. Não é para a gente ficar triste, chateado com o que aconteceu, ficar culpando o judeu, porque, cara, Cristo, ele se submeteu a isso porque ele quis. Ele não só quis, como ele sabia que deveria acontecer. Né? Então, quando ele se submete à autoridade romana e ele vai ali para a cruz, ele sabe o que ele está fazendo, cara. Entende? Logicamente, a parte humana de Jesus gritou grandemente no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim, se fores da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas exatamente, seja feita a tua vontade. A tua vontade. E a vontade de Deus era que nós fôssemos salvos pelo esse sangue derramado. Então, meus irmãos, que vocês possam entender isso e ter uma excelente Páscoa. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos fazer uma rodada de oração curta, eu oro rapidinho, e aí o Maurício termina. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por esse momento, te agradecemos, meu Deus, por ter falado um pouco das suas verdades, meu Deus, que irradiam nossos corações, que nos deixam extremamente felizes, alegres, meu Pai, entusiasmados, porque o Senhor que está nos altos céus, o Senhor que está acima da realidade, nossa realidade, o Senhor desce com humildade e se relaciona conosco, que somos pecadores, transgressores. Nosso coração odeia a tua lei, Senhor, mas o Senhor nos ama. O Senhor é fiel a nós, apesar de nós sermos infiéis. Te louvamos, meu Deus, e pedimos que o Senhor possa estar abençoando cada um dos nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, seja onde estiverem, em hospitais, em casa mesmo, onde que estiverem, que o Senhor possa estar consolando os corações, meu Pai, dando a esperança da vida eterna para essas pessoas, meu Deus. Que nós não nos acostumemos, que nós não fiquemos, meu Pai, com o coração apenas nas coisas materiais, apenas nesse mundo, meu Pai, nessa vida transitória e passageira, mas que possamos focar nossos corações na eternidade, onde nós nos encontraremos com o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai, ainda na tua presença, não que não estivéssemos antes na tua presença, nós nem temos esse poder de sairmos da tua presença, nós não temos esse poder,
Mas o que nos ocorre é que nós perdemos a consciência que o Senhor está do nosso lado o tempo todo. Então, que nós possamos ter essa consciência que o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Desde o momento que nascemos lá, saímos do ventre da nossa mãe, até o momento da nossa morte, o Senhor estará ali, pertinho do nosso lado, presenciando tudo, trazendo a companhia, Senhor, do Teu divino Espírito Santo. Pai, nos enche com o Teu Espírito Santo, porque sem Ele, que é o consolador das nossas almas, é impossível viver nesse mundo com alegria, Pai. O que traz alegria para esse mundo é a Tua presença, é o nosso relacionamento contigo. Por isso que quando oramos, Pai, é um momento grau máximo de intimidade contigo, é um momento de interação que é uma conexão perfeita, Pai, da terra com o mundo celestial, é a oração. Atinja todos, Pai, nessa semana, que é uma semana em que o mundo, Pai, principalmente o mundo ocidental, relembra aquele sacrifício que foi feito na cruz. E que, de alguma forma, seja capitalista ou tudo, mas é o Cristo que é lembrado. Glória a Deus por isso, Pai. Mas que eles venham ter um entendimento, esse entendimento perfeito, que Ele não só quer ser lembrado, mas Ele quer participar da tua vida, do seu dia a dia, Ele quer entrar na sua vida, transformando tudo, trazendo choro em alegria, trazendo tristeza em felicidade, trazendo solidão em comunhão, trazendo carência em abundância, que Ele é Deus de abundância, que esse Deus venha abundar na sua casa, na sua vida, em todas as famílias que estão aqui representadas, Pai. É nesse nome desse Cristo, nesse nome doce que é Jesus Cristo, que nós pedimos e agradecemos, e graças a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então nós encerramos por aqui, mas eu quero deixar com vocês uma música que eu acho que exprime tudo que nós falamos aqui. É uma música chamada Os que Confiam no Senhor, do Marcos Góes. No refrão é bem claro, né? Não dá, sem Jesus não dá. É com vocês mesmo. Até a próxima. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. 11 horas e 59 minutos. Suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não.
suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Na autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos.